Napoleão Hill é aquele homem que 100 anos atrás escreveu o livro Quem Pensa Enriquece, depois que pesquisou os 500 homens mais ricos do mundo. Que tarefa, né? 500 homens milionários, os mais milionários do mundo, muitos deles americanos, porque lá é o berço da riqueza, e é um país cristão. Então, nada a ver de que alguém que crê em Deus tem que ser pobre. E esse Napoleão Hill colocou a famosa frase que diz assim: o que faz você um ser humano é a sua mente. Todo o resto você encontra também num cavalo ou num porco. É forte, né? Então, você tem que ler esse livro, Quem Pensa Enriquece. Você tem esse livro grátis. Baixe grátis na internet. Tem até em áudio. E não é grande o livro, é 140 páginas só. Então, você é alguém especial, não é um cavalo, não é um porco, né? Você é dotado de inteligência, discernimento e capacidade de planejar. Se você não planeja, você vai ficar onde está. Os outros vão planejar a tua vida em favor deles. Bom, você tem inteligência, tem discernimento, tem mente, tem raciocínio, mas dizem os entendidos que o homem usa menos de 5% da sua capacidade mental. A grande maioria das pessoas nem sabe usar a sua mente. Quando pensam, até pensam em besteiras, coisas banais, raramente num planejamento produtivo. Por isso tem a vida que tem. Agora eu pergunto, o que é mesmo sucesso? O que é uma vida bem-sucedida? Deixa eu te explicar numa frase de 3 linhas aqui nesta aula, onde eu digo assim, não copiei de ninguém. O sucesso não é sorte, nem um destino que não se possa controlar, nem mesmo algo que os outros decidam, nem dependente de circunstâncias. O sucesso é uma construção consciente de um objetivo claro e definido, através de um plano de ação que nasce de uma ideia. Essa é a minha opinião sobre sucesso. É uma construção consciente. É um passo a passo. Tem que ter um alvo, um objetivo, um propósito definido. Se você não sabe o que você quer ser na vida, você não vai ser nada. Porque você tem que construir. Tem muitas ajudas por aí. Estudo, faculdade, conhecimento, mas você tem que fazer. Você não pode orar e pedir que Deus faça, porque Ele não pode fazer isso. Me desculpe, apesar de ser todo-poderoso, porque Ele delegou para você. Ele te deu o domínio para que você faça. Você pode orar por força, por inteligência, sabedoria, e você pode orar por muitas coisas, mas você tem que fazer. E não é tão difícil. Difícil é quando você não sabe o que quer, quando você não sabe onde quer chegar. Aí você é como um animal, me desculpe. Os animais não têm uma mente, mas têm os 5 sentidos que nós também temos: visão, audição, tato, olfato, paladar.
Não tem, porém, as nossas faculdades mentais: razão, memória, percepção, imaginação, intuição e força de vontade. É justamente isso que nos diferencia e nos faz diferentes dos animais. Somos humanos. Se usamos bem as faculdades, seremos bem-sucedidos. Então eu continuo nesse meu texto aqui que usei para gravar a segunda aula, onde eu coloco assim: você é diferente não só de um cavalo, mas também entre todos os outros seres humanos. Os animais não têm inteligência, só têm instinto e fazem a vida toda a mesma coisa. Fazem 3 coisas: se alimentam, se defendem e procriam. É isso que todo ser vivo faz, exceto o ser humano. Um micróbio, uma minhoca, um lagarto, uma ovelha, um cavalo, uma vaca, fazem isso. Se alimentam, se defendem e procriam. Infelizmente, tem muitas pessoas, muitas mesmo, que também fazem a vida toda a mesma coisa, porque não usam a mente. Por isso colhem sempre os mesmos resultados. Se nos últimos anos a tua vida não mudou, é porque você nunca fez algo diferente. O ser humano pode ser comparado a uma fruta, por exemplo, porque o ser humano é uma triunidade: corpo, alma e espírito. As 3 partes têm que estar bem satisfeitas. Senão o homem não é feliz. Não adianta dizer para o homem que basta ser rico em Deus, porque ele vai sofrer inutilmente a escassez, a falta de tudo. Espiritualidade é em primeiro plano, é a primeira coisa. Mas isso não quer dizer que o segundo plano seja ignorado, que é uma vida abundante aqui na Terra. Então, se pegamos uma fruta, por exemplo, um abacate, o abacate tem casca, polpa e caroço. É assim o ser humano, tem corpo, alma e espírito. O corpo é a casca. A alma é a parte eterna. O espírito é a parte dinâmica que põe tudo a funcionar através da mente. Você não pode negligenciar teu corpo. Você tem que se alimentar bem, tem que se vestir bem, você tem que cuidar das suas emoções para ter equilíbrio, se dar bem com todo mundo. É importantíssimo isso. Se você vive 10 anos, 50 anos, 100 anos aqui na Terra, você não acha que valeria a pena viver bem esses anos? A não ser que haja uma guerra, perseguição religiosa, como há em muitos países do Oriente. Aí então se justifica perder tudo o que tem. Mas aqui no Brasil, aqui na América do Sul, América do Norte, Europa, não é possível. Você tem o direito e tem o privilégio e tem as condições de ter uma vida bem-sucedida. O corpo é a casca, eu disse. Você pode dar pouca importância para o corpo, e mesmo não tem muita importância. Mas como a fruta se desenvolve dentro da casca. Você só existe dentro do corpo. Essa é a tua habitação aqui na Terra. Você não existe fora do corpo. E se Deus fez o templo de puro luxo, muito ouro, e que agora declarou que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, o que te faz pensar
que esse corpo, que é o templo do Espírito Santo, viva na escassez, viva na miséria, passando fome, passando necessidade. Não. Falei do abacate. Quando você come o abacate, você joga a casca fora. Tá bom? Mas se, enquanto essa fruta está verde, e a casca for agredida por um granizo ou por uma praga, a fruta não se desenvolve, ela se perde. Você só existe dentro dessa casca. Nessa casca você realiza a tua vida aqui na terra. E se um dia tiver que descartar para ir para o céu, mesmo assim, lá no céu você não vai ser anjo, você vai ser gente. E Jesus vai ressuscitar o teu corpo e glorificá-lo para você ter um corpo espiritual no céu, na vida eterna. Então, fica aí. O abacate tem a casca, a polpa a gente come, é aquilo que aproveita o nosso espírito, relacionamento, tudo mais. E o caroço do abacate faz a vida continuar. Você quer ter mais uma planta de abacate, planta esse caroço, sempre vai ter abacate. Assim é a alma. A alma não morre nunca, nem quando vai para o inferno. Isso dá para pensar, né?